E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Que bom que vocês estão bom. Deixa eu falar um negócio com vocês. Hoje eu vou conversar aqui com vocês bem pertinho, porque tô rouca. Vou aproveitar aqui para bater um papo com vocês sobre a minha experiência depois de um ano que eu coloquei o DIU. E aí eu vou falar também sobre os prós e contras. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like para me ajudar a continuar com esse projeto. Me segue também lá no Instagram, @juliapaz_bio, que por lá eu posto várias informações. Bora começar o vídeo. Eu separei aqui 5 prós e 5 contras da minha experiência com o DIU. O primeiro tópico que eu não posso deixar de falar é que o DIU de cobre, ele não é considerado um fator de risco igual o anticoncepcional hormonal. O que é um fator de risco? É tudo aquilo que pode colaborar com que você desenvolva algum tipo de doença. Por exemplo, o anticoncepcional, ele colabora para o desenvolvimento do AVC, da trombose, entre outras coisas. Então, o primeiro fato que eu acho assim sensacional é que o DIU, ele não é considerado um fator de risco. A segunda qualidade que também tá dentro dessa primeira que eu falei é o fato dele não ser hormonal. E aí a gente cai na terceira, que é você vai continuar ciclando, o seu corpo vai continuar ovulando, você vai conseguir ver o seu ciclo acontecer. Você não vai ter um ciclo artificial, você vai continuar tendo o seu ciclo natural. O quarto é que você não precisa nem lembrar que ele tá aí dentro de você não precisa fazer nada para que ele funcione. Igual a pílula a gente tem que tomar todos os dias, a injeção, no horário certinho. Com o DIU isso não acontece, você vai colocar, ele vai ficar lá te protegendo. De vez em quando você faz um exame para ver se ele tá no lugar certo. Mantém ali o toque para avaliar a cordinha, para ver se a cordinha não sumiu, se ela tá lá. Minha filha, a vida que segue. E o quinto tópico que eu coloquei aqui é que assim que você decide ter um filho, é só você retirar que a sua fertilidade ela volta imediatamente. Como o seu corpo ele nunca parou de ciclar, você continua ovulando normalmente, assim que você tirar, se você quiser engravidar ali, você sabendo o dia que você vai ovular, você consegue engravidar. Agora, vou falar dos contras. O primeiro contra é, com certeza, a dor para colocar. Falar para vocês que não dói para colocar, eu vou estar mentindo, porque tirando as pessoas que eu conheci que colocaram com anestesia local ou com sedação, todas as outras pessoas que só tomaram um remedinho ou não tomaram nada, igual foi o meu caso, sentiram bastante dor, tanto durante a colocação quanto no pós. Então, eu acho que isso é um dos principais contras do DIU. O segundo contra é a dor no pós também. A dor nela não fica só ali na hora que você colocou. Depois, você ainda fica com dores durante alguns dias, podendo durar até 40 dias, uma cólicazinha. O terceiro é o aumento das cólicas. Eu sempre tive cólica, então eu sou super acostumada a ter cólica. Deu uma aumentada sim, mas as minhas cólicas sempre já foram muito fortes, então eu meio que já estava acostumada. Tudo vai basear no que você já era, no que você já tinha. Por exemplo, se você já tinha bastante cólica, com certeza você vai continuar tendo bastante cólica, porque ele não vai camuflar isso. É igual o anticoncepcional hormonal faz, ele camufla suas cólicas. Mas aí eu resolvo isso tomando um Buscopan e aí você toma um remédio que você prefere que vai passar. O quarto é o aumento do corrimento, principalmente logo depois que você coloca, você tem um corrimento mais amarronzado. Vale ressaltar aqui que eu tô falando do cobre. No caso do Dilmirena, alguns efeitos colaterais vão ser diferentes, mas no caso do Dil de cobre, a gente tem um corrimentozinho amarronzado que é do próprio cobre durante mais ou menos uns 40 dias. O quinto, e não menos importante, é o aumento do sangramento. Eu fiz algumas anotações, eu utilizo o aplicativo Clue para anotar meu ciclo. Eu confesso para vocês que não é uma coisa assim 100% correta. Provavelmente eu esqueci ali alguns dias de colocar alguns dados e tal, mas é uma base boa que eu utilizo. E eu gosto muito de anotar para conseguir comparar a evolução do meu ciclo. Eu coloquei o meu DIU em maio de 2019, no dia 23, que é onde tem essa bolinha aí amarelinha. Vocês percebem que eu não estava menstruada quando eu coloquei, eu tinha menstruado pouco tempo antes, mas mesmo assim, 4 dias depois, eu tive novamente um sangramento devido à colocação do DIU. Ele durou 10 dias de sangramento intenso. Então, eu falo que a colocação e os primeiros meses, os primeiros 40 dias, se você conseguir superar,
minha filha, deu bom. Você deu lindo. E aí, no total, eu tive 32 dias de ciclo com 10 dias menstruado. O meu ciclo, antes de tomar anticoncepcional hormonal, ele sempre foi um ciclo maior, com mais de 30 dias. Então, isso pra mim já é natural. Eu também já menstruava muitos dias. Mesmo antes do DIU e antes do anticoncepcional, eu menstruava 9 dias. Isso tende a diminuir com o avançar da idade. Quando você é muito novinha, por exemplo, 16 anos, 15 anos, você tende a ter mais cólicas, a menstruar mais. Pode ser que não melhore, mas tende a melhorar. E aí, em julho, eu tive mais 7 dias de sangramento, depois eu tive 3 dias de pausa e mais 6 dias de sangramento. Como foram só 3 dias de pausa, eu não conto que começou um novo ciclo. Eu conto que foi um ciclo só, porque não deu tempo do meu corpo ciclar, não deu tempo de eu ovular, dos meus hormônios variarem. E aí, depois desses 6 dias de sangramento, eu tive 7 dias de pausa e depois mais 10 dias de sangramento. E aí, vocês conseguem perceber que nos primeiros meses eu só ficava sangrando. Em setembro, eu tive 4 dias de sangramento. Pode ser que isso esteja errado. Às vezes eu coloquei ali os primeiros 4 dias, esqueci de completar e ele contou só 4 dias. Depois, mais a pausa, deu mais ou menos 18 dias de ciclo, que foi um ciclo muito mais curto do que eu já costumava ter. Depois, mais 5 dias de sangramento. Depois, em outubro, eu tive 6 dias de sangramento. 21 dias de ciclo. Vocês percebem que o meu ciclo ele deu uma reduzida depois dos 2 primeiros meses. Eu comecei a menstruar mais vezes do que eu menstruava antes. Em novembro, eu tive 5 dias de sangramento, 6 dias de pausa e mais 5 dias de sangramento. Em dezembro e em janeiro, eu comecei a perceber que eu comecei a ter um padrão de menstruação que eu menstruava uma semana sim, uma semana não. A partir de fevereiro, o meu ciclo começou a ficar mais regular. Vocês podem perceber que eu comecei a menstruar uma vez por mês, geralmente ali o mesmo tanto de dias de sangramento e mais ou menos o mesmo tanto de dias de ciclo também. Ou seja, demorou 9 meses para o meu corpo conseguir acostumar com o DIU. Eu continuo tendo cólicas, eu tenho sangramento intensos no segundo e no terceiro dia, no qual eu utilizo o absorvente noturno, mas para mim tranquilo, porque eu sempre tive muito sangramento. Então, vocês têm que entender que vocês têm que se basear no que vocês eram antes. Antes de tudo, quando vocês começaram a menstruar, vocês tinham cólica? Vocês sangravam muito? Então, vai aumentar a partir dali. Às vezes, a gente acha que aumentou horrores, porque a gente nem lembra que a gente sangrava isso tanto, porque o anticoncepcional diminui muito. Mas, na verdade, às vezes aumentou só um pouquinho, igual no meu caso. Geralmente, eu consigo saber quando minha menstruação tá vindo, eu consigo entender os sinais do meu corpo, porque eu ciclo. Eu não preciso que uma cartela me informe que eu vou menstruar, porque eu estou ciclando, eu sinto os sintomas do meu ciclo menstrual. E com o tempo, quando a gente vai estudando, vai pesquisando sobre, vocês vão ver que a coisa mais fácil do mundo é vocês saberem quando sua menstruação tá vindo. Então, hoje eu já consigo controlar super isso. Você quer nadar, ir pra praia e tá menstruado, OB, coletor menstrual. Hoje em dia a gente tem muito recurso pra menstruação. A gente não precisa mais ficar colocando aquele monte de hormônio no nosso corpo pra gente ser feliz, curtir a vida. Hoje tem remédio pra cólica, tem absorvente, tem calcinha absorvente, tem biquíni que é absorvente. Esses são os meus prós e contras e mais ou menos o que aconteceu com o meu corpo nesse 1 ano depois que eu coloquei o DIU. Basicamente, eu acho que eu sempre vou defender o DIU e falar que vale a pena. Porque a partir do momento que você tira uma coisa que é fator de risco da sua vida, fumar é um fator de risco e tomar anticoncepcional também é um fator de risco. Não deixa de ser um veneno. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me sigam lá no Instagram, @juliapaz_bio. Toda quarta-feira a gente faz live por lá pra conversar um pouco sobre o vídeo da semana. Se você tiver interesse também em entrar nos meus melhores amigos, lá eu posto um conteúdo mais íntimo, só pra mulheres, a partir de 16 anos. Não esquece de deixar seu like, se inscrever. Até a próxima terça, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beijos lindos, maravilhosos, gostosos, cheirosos, pererecos de salto.